sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Pamela, para quem não me conhece, eu sou bibliotecária aqui no Minas Tênis Clube, no Centro Cultural Unimed BH. Então, a biblioteca ela é aberta ao público e hoje a gente está dando continuidade à programação da biblioteca de 2023. Carol, muito obrigada por estar aqui hoje, obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje Carol vai falar sobre as bibliotecas e os bebês, que é um assunto que ela domina e vai trazer para a gente novos conhecimentos. Obrigada, fique à vontade, a casa é toda sua. Obrigada, Pamela, obrigada a vocês por estarem aqui. Sou muito fã dessa biblioteca. Eu acho que a biblioteca é a sala de estar de uma cidade. Então a gente, pensando nesse tema desse ciclo, né, que haja um espaço de circulação para a gente estudar, ler, descansar, ouvir uma música, encontrar as pessoas. E quando a gente pensa nesse espaço, como é que ele pode acolher os bebês? Mas a gente tem algumas experiências de espaços que acolhem os bebês e é um pouco sobre isso que eu queria falar para vocês hoje, de algumas experiências no Brasil e no mundo de bibliotecas que acolhem bebês. Por que o livro para bebês? Essa foi uma pergunta que eu sempre me fiz, desde que eu comecei a estudar esse assunto, né? Eu estudei linguística, ciências da linguagem, né? E por que eu cheguei nos bebês? Por que eu cheguei em livro para bebê? Né? O que tem a ver isso? Porque na linguística a gente estuda o processo de aquisição da linguagem, que é uma grande questão científica mesmo, né? Como é que uma criança, como é que um bebê aprende uma língua, né? E aí tem várias correntes de pensamento, várias linhas teóricas que estudam esse assunto. E eu acho muito interessante porque quem trabalha com leitura com bebês trabalha de um outro viés, assim, que não é esse da alfabetização ou da aquisição de uma competência, né? Mas é da importância da constituição do psiquismo. Eu queria ler um trecho para vocês, para a gente ativar um pouco. A ideia é a gente tentar falar um pouco do lugar dos bebês também, né? E esse livro, acho que se eu pudesse escolher um livro para passar a vida inteira comigo, seria esse livro. De Amor e Trevas, Amos Oz, um escritor israelense. É um livro de memórias, mas ele também faz reflexões assim, sobre a vida, sobre a linguagem, sobre a leitura, né? A lembrança mais antiga de todas é um sapato pequeno, marrom, novo e cheiroso, com 2 cadarços e um forro macio e gostoso. Claro que era um par e não um único sapato, mas a minha memória guardou apenas um deles, novo, ainda um pouco incômodo de usar. Eu adorava aquele cheiro, pois todos caíram na gargalhada e me apontavam. E um deles gargalhava incontrolavelmente e dava firmes palmadas nos joelhos. E outro engasgou de tanto rir. Mas aquela criança, eu quase posso vê-la. 2 anos de idade, ou 2 anos e pouco. O cabelo claro e liso, os olhos grandes, redondos e pasmos. Qual era o sentimento do bebê? É aqui que esse trecho que eu acho, né? Eu acho que ele evoca tantas coisas na gente, né? Porque ele tenta, a partir dessa lembrança, pensar em como que o bebê sentiu, né? E aí ele continua, tem, né, mais lembranças aí desse momento, mas é tão bonita essa metáfora que depois essa coisa do sapato vai se transformar numa metáfora para ele, no relato que ele faz da vida, sabe? E eu acho esse trecho muito bonito para a gente falar dos bebês, né? Porque os bebês são isso que a gente não sabe o que é, né? São um mistério. E é muito importante a gente manter esse mistério quando a gente trabalha com bebês, quando a gente pensa nos bebês, né? Não tentar conter, né? Não tentar saber o que os bebês são, como é que eles pensam, o que eles sentem, né? O bebê é esse ser insondável que a gente precisa estar junto, né? À escuta. Como os bebês e as crianças pequenas leem, quando e como se dá o encontro com o livro e qual o papel das bibliotecas na vida dos bebês. Essa segunda pergunta, né, de como que pode se dar o encontro com o livro, entre um bebê e um livro, acho que é uma pergunta muito recente, né? Às vezes as mães ficam muito ansiosas com isso, né? Ai, tenho que dar um livro para o meu bebê. Enfim, como é que esse livro chega, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar. E eu acho que essa característica assim, dos bebês de se fundirem com a materialidade das coisas, ela é muito
ela é muito interessante para a gente pensar em relação à leitura e os livros também, né? Porque uma grande inquietação que vem dos adultos quando vão ler com os bebês é a questão da resistência do livro, se o livro vai rasgar, se vai estragar, né? E quando a gente pensa que o bebê precisa fazer com que as coisas passem pelo corpo dele, um bebê sempre se suja de lama, sempre se pinta, sempre come, manchando o rosto todo. Ele precisa ter essa relação forte, carnal, com a materialidade das coisas, né? E aí também um outro ponto de partida, assim, seria essa ideia da leitura, né? Acho que o que a gente está considerando como leitura? A Graciela Montes, que é uma escritora e uma mediadora de leitura argentina, fala um pouco sobre isso. E quando a gente pensa nos bebês, né? Eles são um puro enigma, eles estão chegando no mundo agora, né? Então, tudo do livro vai interessar um bebê, tudo, né? Desde das páginas até o modo do objeto ser, né? O fato dele poder ficar em pé, deitado, dele poder virar o objeto para construções, brincadeiras, tudo isso vai interessar os bebês, né? E a criança vai aprendendo a diferença entre rasgar um papel qualquer e rasgar um livro, isso tudo é aprendido. Mas é um pouco quem sou eu também, é para dizer quem sou eu, pensando nisso que o Amos Oz traz, dessa primeira memória, né? Qual que é a minha primeira memória, também ativando em vocês isso, né? Quem são vocês, que bebês vocês foram, que lembranças de bebês vocês têm. A partir daí que a gente pode estar com os bebês. E isso todos os estudiosos de bebês falam. Maria Emília Lopes fala muito isso, né? Que quando a gente está com uma criança pequena, a gente está em estado de primeira infância, a gente está em estado de bebê, a gente vai sentir como eles, isso para o bem ou para o mal, né? Uma pessoa que está entregue àquela posição. Então, frequentemente, a gente vai ter reações mais inusitadas ou mais apaixonadas, né? A gente sente mais raiva, a gente tem vontade de gritar e de chorar quando alguma coisa acontece muito fora daquilo que a gente espera, porque estar com bebês é isso, é estar nesse momento inicial e inaugural também, para tudo, né? Para experiências positivas e para experiências de dificuldade de lidar com uma situação também. E aí tem essa outra citação do Evelio Cabrejo Parra, que acho que foi ele o autor que me trouxe para essa área, assim, de começar a estudar os livros para bebês e porquê da leitura com bebês, né? O Evelio é linguista, ele é psicolinguista, ele é colombiano e trabalha numa universidade lá na França, estuda esse processo de aquisição da linguagem e ele fala isso, né? Que no princípio a nossa questão de vida é sempre uma questão de linguagem, que o nosso próprio nome e sobrenome já é um romance, né? Já tem uma história aí, e que a língua que a gente fala no cotidiano é diferente da língua da literatura, né? E por isso que é tão importante ler literatura com os bebês, para a gente oferecer uma outra forma de linguagem para eles também. E não só essa língua que é mais descritiva de uma situação imediata, mais injuntiva, né? O que a gente fala no cotidiano? Me passa o copo, agora eu vou trocar sua fralda, olha o passarinho. Ela é sempre muito imediata, né? E a língua da literatura, a língua do relato, ela é outra coisa, ela traz outras dimensões. E isso vai possibilitar que os bebês desde sempre tenham mais palavras e mais formas de lidar com as coisas que acontecem com eles, né? É por isso que a gente lê com os bebês. Não é para criar uma competência, é para ampliar as possibilidades dele saber quem ele é, né? Dele saber quem é o outro, como é o mundo e quem ele é também. E aí, eu trouxe uma imagem, eu lendo com a minha filha. A partir do momento em que aquele bebê começou a sair do meu colo e pôde ficar um pouco longe de mim, né, eu comecei a querer ler. E eu queria ler as minhas coisas na companhia dela. Então, eu lia, né? Esse livro, acho que é aquele da Como Educar Crianças Feministas. Eu lia esse livro, deixava ela ali no cantinho e ficava lendo esse livro. E ela ficava assim, ouvindo a minha voz, né? O que a criança está fazendo? Está ouvindo aquela música que está saindo da minha boca,
né? Uma música que canta diferente do que quando a gente está conversando no cotidiano, né? Então a gente pode ler com bebês muitas coisas, né? Não só livros pensados e destinados a eles. E aí tem sempre uma conversa, né? Ler para bebês, ler com bebês, ler, né? Aí até fiz essa provocação, ler como bebês, porque eu acho importante a gente observar como é que eles leem também. Aí vão existindo aqueles consensos, né? Aquelas vulgatas, assim, não, é ler com, porque ele tem que estar concernido também e tal. Mas outro dia eu li um texto que falava de uma maneira tão bonita do ler para, porque o ler para é um endereçamento, né? O que a gente faz um presente para alguém e escreve um cartãozinho para, né? É algo que você oferece para o outro. Então, a gente oferecer uma leitura também é importante, né? Então, são gestos diferentes, mas eu acho que todos eles têm a sua importância e o seu lugar, né? Porque o adulto, quando ele lê para, ele vai trazer uma novidade, vai trazer algo que talvez a criança não buscasse por si mesmo, né? Então, aqui, quando eu montei esse espaço, né, de leitura, os bebês aqui poderiam vir ter suas preferências, né? A gente pode imaginar quais livros chamariam mais a atenção desses bebês e quais não chamariam. E aí, o que eu posso oferecer para ele, né? Para além daquilo que já chama a atenção, né? E esse seria o papel do ler para também. E tem esse olhar também para o fato de que um bebê, né? Olha só, para onde que esse bebê está olhando? Para a capa do livro e para o rosto do adulto, né? Então, um bebê, ele está lendo o livro, mas ele também está lendo o rosto de quem lê para ele, né? Ele também está lendo essas expressões. Então, o primeiro livro do bebê, a Yolanda Reyes fala isso, é o rosto da mãe, é o rosto do cuidador, né? Esse é o primeiro livro. Já que a gente está falando, então, dos livros, vamos falar um pouco? Esse aqui é um livro da Aline Abreu, Achou. E é um livro super interessante porque ele foi, né, pensado para os bebês, mas ele tem assim, um formato inusitado. Geralmente livro para bebê é mais quadradinho, menorzinho. Esse aqui, né, é um livro maior. E aí tem essa página que parece mais uma página de livro mesmo, né? Não é um livro cartonado, não é uma página brilhante, né? Parece uma página de um romance. E é um livro que vai trazendo uma história paralela, né? Tem essa história contada pelas formigas e a história que acontece nas duplas. Cada dupla vai contar uma história que é uma charada, né? Por exemplo, os pequenos elefantes querem saber quem comeu o bolo todo sem ninguém ver. E aí tem uma resposta aqui nas ilustrações, né? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Quando ela viu que repetia, ela reconheceu o rio. Depois ela já sabia que ia repetir e rio antecipou o riso. Então, o que faz a gente não saber quem são os bebês, o que eles fazem, é o nosso saber, né? É a nossa maneira de investigar. Porque quando você vai refinando as formas de investigação, eles descobriram isso, que um bebê de 2 dias já faz previsão do que pode acontecer. Quando ele foca a cabeça e foca o olhar, ele está olhando o mundo junto, né? Com alguém, com o adulto, com o cuidador. Essa questão do ritmo também é muito importante para os bebês, né? Aparece, desaparece, some e volta, né? Que é esse ir e vir da mãe, né? Ou de um cuidador ali preferencial. Bebês corujas, cada um numa idade e que precisam lidar com a ausência da mãe. A mãe que sai para pegar comida e aí cada um vai criando uma hipótese, né? Do que vai acontecer, assim, cadê essa mãe, quando é que ela volta? E olha só as cores desse livro, né? Essa escuridão, esse jogo de luz e sombra, né? Quase assim um Rembrandt, né? É quase uma obra de arte, né? Quando o bebê interpreta, ele o faz organizando a sua subjetividade e dela resulta a sua singularidade. E aí tem essa outra imagem assim super bonita que é a do triângulo amoroso, né? Que num momento de leitura vai se criar uma relação triangular ali entre o adulto, o bebê e aquilo que se lê. Então, antes de ler o livro, ou ao mesmo tempo que lê o livro, o bebê lê muitas coisas.
E a Yolanda Reis traz nesse livro A Casa Imaginária algumas definições, assim, ela faz um estudo bem bonito, assim, transversal, né, de como que a leitura chega para os bebês. Ela fala assim que ler é se ver no outro e recorrer a estruturas visíveis para lidar com o invisível, né? E o invisível fundamental é a ausência da mãe, né? É isso que esses corujinhos estão vivendo. A mãe vai embora e aí? Como é que eu lido com esse invisível, né? Eu estava preocupada, né, que ela ia rasgar. E esse livro é um livro antigo, tá vendo? Não aguentei, né? Mas ela tá super interessada no objeto, que aquilo abre, que aquilo tem um peso, que aquilo cai, que aquilo pesa, cheira, exatamente. O que o adulto faz e o que a criança faz? Ela não tá interessada em mim. Ela não quer saber de mim, né? Ela tá ali, ela encontrou alguma coisa. E a Maria Emília fala isso, né? Que um bebê de 6 meses que tem uma relação fluida com os livros não é, claro, um leitor convencional. Ele lê o livro chupando, sacudindo, de trás para frente, ou sem uma ordem ou folhear. O Duplo Duplo é um livro que eu posso ler dos dois lados. E aí tem 2 sentidos, né? Começo e fim. 10 para as 10 ou 4h40, né? Em cima e embaixo. Ter um patinho é útil. E aí, de um lado da narrativa, a gente tem sempre as mesmas imagens. As imagens são as mesmas, o que vai mudar é a perspectiva, o ponto de vista. E a gente está falando de coisas tão profundas, né? Essa coisa do olhar, do ponto de vista do outro, de quem é que está falando, o que é que se sente, né? Acho que o primeiro projeto de leitura com bebês foi esse projeto, que se chama Axis, é um projeto francês, Ações Culturais contra as Exclusões e as Segregações. Né? Se por uma questão qualquer ela não teve isso na casa dela, o projeto se propõe a isso, né? De que haja essa leitura 1 para 1. A oportunidade é, digamos, uma brecha no tempo, uma brusca expansão do instante, uma ilha que obriga a água do grande rio que flui a fazer um desvio. E aí o segundo projeto que eu queria trazer para vocês é o Espantapájaros. Essas fotos eu tirei da dissertação de mestrado da Juliana Dyer, que é também uma pessoa queridíssima, que trabalha com leitura com bebês, faz apresentações musicais belíssimas. E a Juliana, acho que foi a única brasileira a fazer estágio lá em Espantapájaros, que é com a Yolanda Reis. E então a Juliana documentou o cotidiano da leitura com as crianças. E aí eu trouxe essas fotos, porque olha que interessante o que eles fazem com os bebês, com as crianças bem pequenininhas. Na entrada do espaço de leitura tem aquele mural com o caderninho de trajeto de leitura de cada criança, tem o nome da criança ali. Os livros ficam acessíveis na altura das crianças, as crianças escolhem, aí elas vão na mesinha da bibliotecária, assinam o caderno de empréstimo. Né? E esse momento da assinatura, ele é muito simbólico, né? Da criança se responsabilizar por aquele livro que ela está levando. Não é o pai que está levando para ela, é ela que foi lá, que escolheu e que está assinando. E aí um terceiro projeto que eu trouxe para vocês verem é um trabalho da Companhia Mafagafos, que é de Santa Catarina. Eles até tiveram aqui no Poéticas da Infância, eles são ótimos e eles fazem projetos de implantação de bebetecas nas cidades do interior do estado de Santa Catarina. E tem muitas ações de leitura. Esse livro, gente, é um livro da década de 40 e um outro com 3 ursos sentados numa cadeira. Depois que ele descreveu todos os objetos, vai falando: boa noite, lâmpada, boa noite, balão vermelho, boa noite, lua, boa noite... Igual as crianças fazem, né? Aqui e Aqui, do Caio Zero. Também é um autor que eu não conhecia. Aí é um lançamento dele pela Companhia das Letrinhas. Vou ler, que esse livro é muito legal. Quando eu era pequeno, existia um grande mistério. Como eu poderia dormir aqui e acordar aqui?
E olha que diferente, né? Olha que se a gente lê isso e lê o aqui e aqui, olha que perspectivas completamente distintas e de uma criança que está sendo super cuidada, né? Mas numa outra lógica, nessa lógica da comunidade, nessa lógica da convivência, né? Da rede, Tem várias imagens chocantes, assim, o Édipo, né? A biblioteca há de ser uma sinfonia, não um alarido. Nenhum livro figura nela por acaso, menos ainda, como é às vezes o caso, para engordar as estatísticas ou fazer acreditar na infalibilidade dos que a frequentam. Gente, acho que é isso, assim, um passeio pelos livros, um passeio por essas teorias que fazem a gente olhar de uma outra forma também para os bebês, né? Saber de algumas coisas. Outra coisa que eu acho legal que a Érica Parlato falou é que a gente tem vários autores preocupados com a questão do contraste quando vai fazer livro para bebê pequeno, né? Porque tinha uns estudos que falavam que bebê não enxergava cores, pastéis, tinha que ser contrastante. Então a gente tem muitos livros para pequenos com cores contrastantes ou esses da Menina Coty que exploram com marcos, com muitas margens. E a Érica Parlato diz que eles já fizeram experimentos dizendo que os bebês enxergam qualquer coisa, desde que a gente coloque a 30 centímetros. A questão para eles é o foco. Eles conseguem focar nessa distância. Qualquer bebê, a 30 centímetros, ele vê qualquer objeto que você colocar. Mas é isso, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Hoje a gente conversou sobre os bebês e as bibliotecas, né? A gente viu algumas experiências no Brasil e em outros lugares no mundo de leitura com bebês e qual que é a importância disso, né? Por que a gente lê com bebês? Esses seres que ainda não leem as letras, mas leem tantas coisas, né? Leem o mundo, leem a si mesmo, leem o rosto das pessoas, o rosto dos cuidadores. Então a gente viu alguns livros e algumas práticas, algumas formas dos bebês lerem e que isso não tem a ver com a aquisição de competências específicas, mas com a própria forma de estar junto, né? E de se construir como sujeito num ambiente da ficção, né? Como que isso é importante, ter acesso à linguagem literária, que não é só a linguagem do cotidiano, essa linguagem que faz a gente ter uma riqueza aí de modos de se conceber e de se nomear.